Princípio 4. Fazer o esforço extra. O quarto princípio de o seu direito de ser rico é fazer o esforço extra. Isso significa prestar mais e melhor serviço do que é pago para prestar, e com uma atitude mental agradável. É um princípio que muitas pessoas questionaram no passado e parecem questionar ainda mais profundamente hoje. Por que eu deveria dar à empresa, ao meu chefe, 1 minuto a mais de trabalho do que aquele pelo qual sou pago? O que eu ganho com isso? Aqui está o que você ganha. Se você faz o esforço extra, mais cedo ou mais tarde vai receber a compensação maior do que o serviço que presta. Vai exibir maior força de caráter, manter uma atitude positiva e experimentar a euforia da coragem e autossuficiência. Você vai adquirir essas coisas e mais. Deixe o Dr. Napoleão lhe provar que é assim e explicar como você pode fazer isso. Fazer o esforço extra significa prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual você é pago. Fazer isso o tempo todo e com uma atitude mental agradável. Muito agradável. Um dos motivos pelos quais há tantos fracassos no mundo é que a maioria das pessoas não faz nem o necessário, muito menos o extra. Se fazem o necessário, normalmente é de má vontade, o que as transforma em um grande incômodo para as pessoas que as cercam. Imagino que você conheça o tipo. Mas isso não se aplica a nenhum de vocês. Por quê? Se eram assim antes de conhecerem esta filosofia, vão superar esse estágio bem depressa. Não conheço nenhuma qualidade ou característica que possa dar uma oportunidade a alguém mais depressa do que se esforçar para fazer um favor a alguém, ou fazer alguma coisa útil. É uma coisa que se pode fazer na vida sem ter que pedir a ninguém o privilégio de poder fazer, a menos que desenvolva o hábito de fazer o esforço extra e se tornar tão indispensável quanto pode ser. A única alternativa para algum dia se tornar livre, independente e autodeterminante, e financeiramente independente na velhice, é um belo golpe de sorte, a morte de um tio rico, ou alguma coisa desse tipo. Não conheço nenhum jeito de alguém se tornar indispensável exceto fazer o esforço extra, prestando algum tipo de serviço que ninguém espere e fazendo esse serviço com a atitude mental correta. Atitude mental é importante. Se você reclama por fazer o esforço extra, as chances são de que isso não traga muitos benefícios. De onde acham que tiro minha autoridade para enfatizar o princípio de fazer o esforço extra? Experiência. Observei como a natureza faz as coisas. Porque você não vai errar se seguir o jeito ou os hábitos da natureza. De maneira contrária, se deixar de reconhecer e seguir o jeito como a natureza faz as coisas, mais cedo ou mais tarde você vai ter problemas. É só uma questão de tempo. Existe um plano geral de acordo com o qual o universo funciona. Seja qual for o nome que se dá à primeira causa desse plano, ou ao seu operador, ou ao seu criador. Só existe um conjunto de leis naturais, e cabe a cada indivíduo descobri-las e ajustar-se de maneira favorável a elas. Acima de tudo, a natureza requer e exige que toda coisa viva faça o esforço extra para comer, viver e sobreviver. O homem não sobreviveria a uma estação, não fosse por essa lei de fazer o esforço extra. Não preste hoje o equivalente aos $1 milhão em serviço contando com o cheque amanhã. Se começar a prestar o equivalente aos $1 milhão em serviço, você pode ter que prestar um pouco por vez. Vai ter que se fazer reconhecido por isso e vai ter que fazer o esforço extra por algum tempo, antes que alguém perceba. No entanto, tome cuidado para não fazer o esforço extra por muito tempo sem ser notado. Se a pessoa certa não perceber, olhe em volta até encontrar a pessoa certa que vai notar. Em outras palavras, se seu atual empregador não reconhecer seu esforço, livre-se dele o quanto antes e faça a concorrência saber que tipo de serviço está prestando. Garanto que isso não vai diminuir suas chances em nada. Promova alguma competição enquanto se esforça. Ninguém nunca aceita uma regra ou faz alguma coisa sem um motivo. E tem uma grande variedade de razões para você fazer o esforço extra. A lei do retorno aumentado. A lei do retorno aumentado significa que você vai receber mais do que dá. Seja isso bom, seja ruim, seja positivo, seja negativo. É assim que a lei da natureza funciona. O que você dá, o que faz para ou por outra pessoa, ou o que dá de si,
retorno é multiplicado. Não tem exceção. Nem sempre o retorno é muito rápido. Às vezes leva mais tempo do que você espera, mas pode ter certeza de que, se mandar uma influência negativa, mais cedo ou mais tarde ela volta. Você pode não reconhecer o que a causou, mas ela vai voltar. Não vai se esquecer de você. A lei do retorno aumentado é eterna, automática, e funciona o tempo todo. É tão inevitável quanto a lei da gravidade. Ninguém no mundo consegue evitá-la, contorná-la ou suspendê-la nem por um momento. Ela está em ação o tempo todo. A lei dos retornos aumentados significa que, quando você se esforça para prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago, é impossível não receber mais do que realmente fez, porque a lei do retorno aumentado cuida disso. Se você trabalha por um salário, a lei cuida disso em aumentos, maiores responsabilidades, promoções ou oportunidades para abrir um negócio próprio. De mil e uma maneiras diferentes, isso vai voltar. A lei da compensação. Nem sempre isso volta da fonte a qual você prestou o serviço. Não tenha medo de prestar serviço a um comprador ganancioso, ou a um empregador avarento. Não faz diferença para quem você presta serviço. Se prestar esse serviço de boa fé e em boa disposição, e continuar como uma questão de hábito, é igualmente impossível que você não seja compensado e que seja compensado. Portanto, você não precisa ser muito cuidadoso em relação à pessoa a quem vai prestar o serviço. Na verdade, use esse princípio com todo mundo, seja quem for, desconhecidos, conhecidos, associados comerciais e parentes. Escolha prestar serviço útil a todo mundo, independentemente da forma ou maneira como toca a essas pessoas. O único jeito de você conseguir aumentar o espaço que ocupa no mundo e me refiro não ao espaço físico, mas ao espaço mental e espiritual, será determinado pela qualidade e quantidade do serviço que presta. Além da qualidade e da quantidade, também tem a atitude mental com que você presta o serviço. São esses os fatores determinantes relacionados a até onde você vai progredir na vida, quanto vai extrair dela, quanto vai desfrutar da vida e quanta paz de espírito vai ter. Autopromoção. Autopromoção atrai a atenção favorável de outras pessoas. Se você for atento e prestar atenção, vai encontrar em qualquer organização as pessoas que estão fazendo o esforço extra. Vai encontrá-las bem depressa. E se olhar o histórico e os registros das pessoas que estão fazendo o esforço extra, vai ver que, quando surgem oportunidades de promoção, são elas as promovidas. Não precisam pedir. Não é necessário. Os empregadores procuram as pessoas que fazem o esforço extra. Esse esforço permite que o indivíduo se torne indispensável em muitas relações humanas diferentes. Permite que o indivíduo o atraia mais que a compensação mediana. Alimente a alma. Quero que você saiba que isso também faz algo por sua alma. Faz você se sentir melhor. E se não houvesse outro motivo no mundo para fazer o esforço extra, eu diria que esse é adequado. Há muitas coisas na vida que nos fazem ter sentimentos negativos, ou provocam experiências e sentimentos desagradáveis. Porém, essa é uma coisa que você pode fazer por si mesmo e que sempre vai provocar sentimentos agradáveis. E se você pensar nas próprias experiências, tenho certeza de que vai lembrar que nunca fez uma coisa boa por alguém sem sentir grande alegria por isso. Talvez a outra pessoa não tenha agradecido, mas isso não tem importância. É como o amor. Ter amado é um grande privilégio. Não faz a menor diferença se esse amor foi correspondido pela outra pessoa. Você teve o benefício da emoção do amor. É assim com o princípio de fazer o esforço extra. Isso faz alguma coisa para você. Confere mais coragem. Capacita o indivíduo a superar inibições e complexos de inferioridade que estão guardados há anos. Há muitos benefícios em ser útil a alguém. Se você fizer uma cortesia ou algo útil a alguém que não espera por isso, não se surpreenda quando a pessoa reagir intrigada, como se dissesse: bom, só quero saber por que está fazendo isso. Algumas pessoas vão ficar um pouco surpresas quando você se esforçar para ser útil a elas. Benefícios físicos e mentais. Fazer o esforço extra em todas as formas de serviço leva ao crescimento mental e perfeição física em todas as áreas,
bem como a maior capacidade e habilidade na vocação escolhida. Se você está dando uma palestra ou anotando em seu caderno, ou fazendo seu trabalho, se é algo que você vai fazer muitas e muitas vezes na vida, decida que em todas elas você vai superar todos os esforços anteriores que já fez. Em outras palavras, torne-se um desafio constante para você mesmo. Veja como vai crescer rapidamente se agir dessa maneira. Nunca dê uma palestra em toda a vida sem ter a intenção de ser melhor que na anterior. Não faço isso sempre, mas essa é a minha intenção. Não faz diferença o tipo de plateia que tenho. Se é uma turma maior ou menor. Não é comum ter turmas pequenas, mas, quando tenho, me dedico tanto quanto a uma turma grande. Não só porque quero ser útil aos meus alunos, mas também porque quero crescer e me desenvolver. O crescimento resulta do esforço, do empenho e do uso de suas faculdades. O esforço permite que você lucre pela lei do contraste. Você não vai ter que divulgar isso tudo. O próprio esforço se divulga, porque a maioria das pessoas à sua volta não vai fazer o esforço extra, e melhor para você. Se todo mundo fizesse o esforço extra, esse seria um mundo ótimo para se viver. Mas você não seria capaz de lucrar com esse princípio como agora, porque teria muita concorrência. Não se preocupe, garanto que não a terá. Você vai estar sozinho em uma turma. Vai acontecer de pessoas para quem você trabalha ou com quem trabalha se destacarem por não fazerem nem o necessário, muito menos o esforço extra, e não vão gostar disso. Você vai chorar por isso, desistir e retomar seus velhos hábitos só porque a outra pessoa não gosta do que você está fazendo. É claro que não. É sua responsabilidade individual alcançar o sucesso. Essa responsabilidade é só sua. Não pode permitir que ideias, idiosincrasias ou noções de outras pessoas atrapalhem seu sucesso. Não pode se dar esse luxo. Você deve ser justa com outras pessoas, mas, além disso, não tem nenhuma obrigação de deixar que opiniões ou ideias de outras pessoas o impeçam de alcançar o sucesso. Gostaria de ver a pessoa que poderia me impedir de ser bem-sucedido. Adoraria ver como é essa pessoa, e quero que sintam a mesma coisa. Quero que decidam que vão pôr essas leis em prática e que não vão deixar ninguém impedir que façam isso. Essa decisão leva ao desenvolvimento de uma atitude mental agradável, positiva, que está entre as características mais importantes de uma personalidade agradável. Na verdade, não entre as mais importantes, mas é a mais importante. Uma atitude mental positiva é a primeira característica de uma personalidade agradável. E é maravilhoso saber o que você pode fazer para mudar a química do seu cérebro de forma a ser uma pessoa positiva, não negativa. Tem ideia de como isso é fácil? É tão fácil quanto entrar naquele estado mental em que você quer fazer algo útil pelo outro, sem prestar serviço com uma das mãos e pegar a carteira dele com a outra. Você faz isso apenas pelo bem que recebe e por agir assim. Sabe que, se prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago, mais cedo ou mais tarde vai ser recompensado por mais do que faz e vai ser pago de boa vontade. É assim que a lei funciona. Essa é a lei da compensação. É uma lei eterna. Ela nunca esquece. E tem um sistema de contabilidade maravilhoso. Pode ter certeza de que, quando presta o tipo certo de serviço com o tipo certo de atitude mental, você está acumulando créditos que voltarão multiplicados, mais cedo ou mais tarde. Benefícios ilimitados. Fazer o esforço extra tende a desenvolver uma imaginação aguçada, alerta, porque esse é um hábito que mantém o indivíduo buscando constantemente novas e mais eficientes maneiras de prestar serviço útil. O motivo pelo qual isso é importante é que, quando você começa a olhar em volta para ver quantos lugares, maneiras e meios existem para ajudar o próximo a encontrar ele mesmo, você se encontra. Uma das coisas mais fabulosas que descobri em minha pesquisa foi que, quando você tem um problema ou uma situação desagradável que não sabe como resolver, quando fez tudo o que sabe, e quando tentou todas as fontes que conhece, e ainda está em um impasse, sempre existe uma coisa que você pode fazer. Quero dizer que, se você fizer essa coisa, é possível que não só resolva seu problema, mas também aprenda uma grande lição. Essa coisa é encontrar alguém que tem um problema igual ou maior e começar onde você está.
Exatamente aí, a ajudar a outra pessoa. Isso vai destravar alguma coisa em você. Destrava as células do seu cérebro. Células que permitem que a inteligência infinita entre em sua mente e forneça a resposta que é a solução do seu problema. Não sei por que isso funciona. Mas sabe como sei que funciona? Sabe por que posso fazer essa afirmação tão positiva sem qualificá-la? Cheguei a essa conclusão por experiência, tentando centenas e centenas de vezes e vendo meus alunos tentarem centenas e centenas de vezes. Alunos e quem tinha recomendado a mesma coisa. Que coisa simples é essa? Não sei o que ela faz e não sei por que funciona. Tem muitas coisas na vida que não sei e muitas coisas que vocês não sabem. Também há coisas que vocês sabem e sobre as quais não fazem muita coisa. Essa é uma dessas coisas sobre as quais não sei nada, mas em relação à qual eu faço alguma coisa. Sigo a lei porque sei que, se precisar abrir a cabeça para receber oportunidades, o melhor jeito de abri-la é começar olhando em volta para ver quanta gente posso ajudar. Iniciativa pessoal. Iniciativa pessoal cria o hábito de olhar em volta em busca de alguma coisa útil para fazer e agir sem alguém mandar. O hábito da procrastinação é uma velha ave azeda e causa muitos problemas no mundo. As pessoas adiam até depois de amanhã coisas que deveriam ter feito antes de ontem. Todos nós fazemos isso. Sei que não estou livre disso e sei que você também não está. Mas posso dizer que estou mais livre do que era alguns anos atrás. Agora consigo encontrar muitas coisas para fazer. E as encontro porque sinto alegria ao fazê-las. Sempre que fizer um esforço extra, você vai sentir alegria com o que estiver fazendo. Caso contrário, não vai fazer o esforço extra. Isso ajuda a desenvolver a qualidade da iniciativa pessoal e superar a característica da procrastinação. Fazer o esforço extra também serve para conquistar a confiança de outras pessoas na integridade e capacidade geral do indivíduo, e o ajuda a dominar o hábito destrutivo da procrastinação. Isso desenvolve definição de objetivo, sem a qual não se pode esperar sucesso. Só isso seria justificativa suficiente. Serve para dar a você um objetivo, de forma que não ande por aí em círculos como um peixe em um aquário, sempre voltando ao ponto de partida com alguma coisa que não tinha ao começar. Definição de objetivo surge dessa coisa de fazer o esforço extra. Isso também o capacita a fazer do seu trabalho uma alegria, em vez de um fardo, a transformá-lo em algo que você ama. Se você não se dedica a um trabalho que ama, está perdendo muito tempo. Uma das maiores alegrias da vida é poder realizar aquilo que você mais gostaria de fazer entre todas as coisas. Quando faz o esforço extra, você está fazendo exatamente isso. Você não precisa fazer isso. Ninguém espera que faça. E ninguém pede para você fazer isso. Certamente pediria aos empregados para fazer o esforço extra. Ele pode pedir uma ajuda extra de vez em quando, mas não faria disso uma coisa regular. É algo que você faz por iniciativa própria, e que confere dignidade ao seu trabalho. Mesmo que esteja cavando um buraco, você está ajudando alguém. E é a certa dignidade nisso que retira a fadiga e o caráter desagradável do trabalho. Fazer o esforço extra sempre confere maior porção de alegria. Você pode achar que faz o esforço extra sendo casado, mas e antes de se casar? Acredite, passei muito tempo trabalhando até muito tarde, e não considerei que isso era trabalho duro. A ideia e a iniciativa foram minhas. Mas também tive muita alegria com isso e fiz o esforço compensar. Quando você está paquerando a garota que escolheu, ou sendo paquerada pelo homem que escolheu, e é maravilhoso quantas horas de sono pode perder sem ser prejudicado por isso. Não seria maravilhoso se pudesse ter em suas relações profissionais ou comerciais a mesma atitude que mantém na paquera? Vamos voltar a brilhar. Isso vai começar em casa, com nossos parceiros. Não consigo nem contar quantos casais orientei para um renascimento da chama. Eles têm tido muita alegria com isso. Evita muito atrito e muita discussão. Reduz despesas. Vá em frente. Ria, mas vai lhe fazer muito bem. Não quero ser debochado. Falo sério quando digo que este é um dos melhores lugares do mundo para começar a fazer o esforço extra. Quando você começar a fazer o esforço extra com alguém com quem nunca fez,
Sente-se e tenha uma conversinha de vendedor com essa pessoa. Diga que mudou sua atitude e quer fazer um acordo para as duas partes mudarem de atitude de forma que, daqui em diante, as duas façam esforço extra. Vamos nos relacionar sobre uma base diferente, na qual todos tenhamos alegria, mais paz de espírito e mais felicidade com a vida. Não seria uma coisa maravilhosa se você fosse para casa hoje à noite e tivesse esse tipo de conversa com seu parceiro? Não vai atrapalhar, e pode ajudar. Seu parceiro pode não ficar impressionado com isso, mas você vai ficar. Nada vai atrapalhar o proveito que você vai tirar disso. E aquela pessoa no trabalho com quem você não tem se dado muito bem, que tal chegar amanhã de manhã com um sorriso, se aproximar dele ou dela, apertar sua mão e dizer: olha aqui e escute, parceiro, de agora em diante, eu e você vamos gostar de trabalhar juntos. O que ele diria? Não ia dar certo. Sim. Ia. Experimente para ver. Tem uma coisa que chamamos de orgulho, e se tem algo que causa mais estrago neste mundo que qualquer outra, essa coisa se chama orgulho. Não tenha medo. Não tenha medo de se humilhar se isso vai construir melhores relações humanas com as pessoas com quem você tem que se relacionar o tempo todo. Esses últimos comentários não estão em minhas anotações, mas vou dizer a vocês onde estão. Eles estão no meu coração. Aplausos. Obrigado. E um dos motivos pelos quais você e eu nos damos tão bem é que muito frequentemente eu me desvio das anotações e mergulho em meu coração para pescar coisas que quero que você tenha, pequenas porções de alimento para a alma que quero que você tenha, porque sei que são boas. Sei que são boas, porque sei de onde as tirei e o que fizeram por mim ao longo dos anos. Estabelecer obrigação. Fazer o esforço extra é a única coisa que dá ao indivíduo o direito de pedir promoções ou aumento de salário. Você já parou para pensar nisso? Você não tem a menor chance se aborda o comprador de seus serviços e pede mais dinheiro ou promoção para um trabalho menor, a menos que, por algum tempo anteriormente, você tenha feito o esforço extra e feito mais do que aquilo porque é pago. É óbvio que, se você não está fazendo mais do que aquilo porque é pago, está sendo pago de acordo com o que merece, não é? Certamente que sim. Então, você tem que começar primeiro fazendo o esforço extra, colocando a outra pessoa em dívida com você antes de pedir favores a ela. E se coloca muitas pessoas em dívida com você fazendo o esforço extra, quando precisa de algum favor, sempre pode olhar para um ou outro lado e conseguir o que quer. É bom saber que você tem esse tipo de crédito por aí, não é? Quero que você tenha esse tipo de crédito com outras pessoas e que possa ensinar a técnica para isso. A natureza faz o esforço extra. Temos certeza da solidez do princípio de fazer o esforço extra observando a natureza. E há muitos exemplos disso. Você verá que a natureza faz o esforço extra produzindo não só o suficiente de tudo para suas necessidades, mas também um excedente para emergências e perdas. Ela demonstra tudo isso pelas flores nas árvores e peixes nos mares. Não produz apenas o peixe suficiente para perpetuar as espécies, ela produz o suficiente para alimentar as cobras e os crocodilos, e todo o resto. Produz aqueles que morrem de causas naturais, e até mais, de forma que há o suficiente para perpetuar as espécies. A natureza é mais generosa nisso de fazer o esforço extra, e em troca, ela é muito exigente quanto a ver toda criatura viva fazer o esforço extra. Abelhas têm mel como compensação por seus serviços de fertilização das flores em que o mel é estocado de maneira atraente. Mas elas precisam prestar o serviço para ter o mel, e ele deve ser prestado antecipadamente. Você já ouviu dizer que as aves do ar e os animais da selva não tecem nem fiam, mas sempre vivem em algum lugar e comem? Se observar a vida natural, você vai ver que eles não comem sem prestar algum tipo de serviço, sem trabalhar ou fazer alguma coisa antes de poderem comer. Vejamos um bando de corvos comuns, desses de milharal, por exemplo. Eles precisam ser organizados para viajar em bandos, e têm sentinelas para protegê-los e códigos pelos quais dão avisos uns aos outros. Em outras palavras, eles precisam treinar muito antes de poderem comer em segurança. A natureza requer que o homem faça o esforço extra para ter alimento. Toda comida vem da terra, e para ter o alimento,
ele precisa plantar a semente. Não pode viver só do que a natureza planta, não na vida civilizada. Pelo menos em ilhas onde os povos não são civilizados. Imagino que as pessoas vivam de coco e o que tiver, mas na vida civilizada, nós plantamos a comida na terra. Temos que limpar o solo antes de semeá-lo, ará-lo, cercar o terreno, proteger a área de animais predadores e assim por diante. Tudo isso custa trabalho, tempo e dinheiro. Tudo isso tem que ser feito com antecedência. Ou você não vai comer. Eu não teria problema nenhum para vender a um agricultor essa ideia de que a natureza obriga todo mundo a fazer o esforço extra, porque ele já sabe disso sem sombra de dúvida. Sabe em todos os minutos de sua vida que, se não fizer o esforço extra, ele não vai comer e não vai ter nada para vender. Um novo empregado não pode começar a fazer o esforço extra e imediatamente pedir o teto salarial ou o melhor cargo da empresa. Não é assim que funciona. Você precisa estabelecer um histórico, uma reputação. Precisa ser reconhecido e recebido antes de começar a pressionar por compensação. Se você faz o esforço extra com o tipo certo de atitude mental, a probabilidade é de 1000 para 1 de nunca ter que pedir compensação pelo serviço que presta, porque ela lhe será dada automaticamente na forma de promoções ou aumentos de salário. Lei da compensação. Em todo o universo, tudo foi tão arranjado pela lei da compensação, muito adequadamente descrita por Emerson, que o orçamento da natureza é equilibrado. Tudo tem seu oposto equivalente em alguma outra coisa. Positivo e negativo em cada unidade de energia. Dia e noite, quente e frio, sucesso e fracasso, doce e azedo, felicidade e infelicidade, homem e mulher. Em todo lugar e em tudo, é possível ver em funcionamento a lei da ação e reação. Tudo que você faz, tudo que pensa, e cada pensamento que libera provoca uma reação em outra pessoa ou em você como a pessoa que expressa o pensamento. Porque quando você expressa um pensamento, não para por aí. Cada pensamento que expressa, mesmo que silenciosamente, torna-se uma parte definitiva do padrão de seu subconsciente. Se você acumula no subconsciente pensamentos negativos em quantidade suficiente, torna-se predominantemente negativo. E se mantém o hábito de expressar apenas pensamentos positivos, seu padrão subconsciente se torna predominantemente positivo, e vai atrair para você todas as coisas que quiser. Se você for negativo, vai repelir as coisas que quer e atrair só o que não quer. Essa também é uma lei da natureza. Fazer o esforço extra é um dos melhores jeitos que conheço de educar a mente subconsciente para atrair as coisas que você quer e repelir as que não quer. É fato estabelecido que, se você deixar de desenvolver e aplicar esse princípio de fazer o esforço extra, nunca vai se tornar bem-sucedido, e nunca vai se tornar financeiramente independente. Sei que é verdade porque tive um grande privilégio que vocês ainda não tiveram, mas terão, com o tempo. Tive o privilégio de observar muitas milhares de pessoas, algumas que aplicaram o princípio de fazer o esforço extra, outras que não o aplicaram. Tive o privilégio de saber o que aconteceu com aquelas que aplicaram o princípio e com as que não o aplicaram. E sei, sem nenhuma dúvida, que ninguém jamais vai além das posições ordinárias da vida ou da mediocridade sem o hábito de fazer o esforço extra. Simplesmente não acontece. Se eu tivesse encontrado um caso, só um caso em que alguém tivesse chegado ao topo sem fazer o esforço extra, eu diria que há exceções, mas posso dizer que não há exceções, porque nunca encontrei nenhum desses casos. Posso afirmar com certeza, a partir de minhas experiências, que nunca tive nenhum tipo de benefício importante no mundo que não tenha sido resultado de fazer o esforço extra. Quero que se tornem autodeterminados, para que possam fazer as coisas sem a ajuda de ninguém. A recompensa virá quando puderem fazer qualquer coisa que quiserem neste mundo. E independentemente de alguém querer que você faça, ou querer ajudar, ou não querer, você pode fazer isso sozinho. Esse é um dos maiores e mais gloriosos sentimentos que conheço. O de poder fazer tudo o que se quiser fazer. Não tenho que pedir a ninguém, mesmo minha esposa. Mas se tivesse que pedir a ela, pediria, porque tenho uma boa relação com ela. Paz de espírito. Aqui temos um item para o qual não se deve torcer o nariz.
Paz de espírito que extraí de todos aqueles 20 anos fazendo esforço extra. Vocês têm ideia de quantas pessoas há no mundo em qualquer momento dispostas a fazer alguma coisa por 20 anos seguidos sem receber nada em troca? Tem alguma ideia de quantas pessoas existem no mundo dispostas a fazer alguma coisa por apenas 3 dias seguidos, sem ter certeza de que vão receber alguma coisa em troca? Vocês ficariam surpresos se soubessem quanto esse número é baixo. Estamos estudando uma das maiores oportunidades que um ser humano pode ter, especialmente aqui, no país onde podemos realmente criar nosso destino e onde podemos nos expressar do jeito que quisermos. O discurso é livre, as atividades são livres, e a educação é livre. Há maravilhosas oportunidades para fazer o esforço extra em qualquer caminho que quiserem seguir na vida. E, no entanto, muita gente não faz isso. Vivi um tempo quando não havia muita gente interessada em filosofia, porque essa gente era próspera. Estavam vivendo bem e não tinham problemas dignos de nota. Hoje quase todo mundo tem problemas, ou pensa ter. Vocês sabem o que faço? Em vez de descobrir o que está errado com o resto do mundo, sabem como eu ocupo meu tempo? Tento descobrir como posso corrigir este homem aqui. Tenho que comer com ele, dormir com ele, fazer sua barba todas as manhãs, lavar seu rosto e dar banho nele de vez em quando. Vocês não fazem ideia de quantas coisas tenho que fazer para ele. Tenho que viver com este homem 24 horas por dia. Ocupo meu tempo tentando me melhorar. Por meio de mim mesmo. Tento melhorar meus amigos e meus alunos escrevendo livros, fazendo palestras e ensinando de outras maneiras. É muito mais compensador do que seria se eu me sentasse com velhos jornais para ler histórias de assassinatos, divórcios escandalosos e tudo que é publicado hoje em dia. Ainda estou falando sobre esse sujeito chamado Napoleão Hill, que não teve juízo suficiente para recusar a proposta de Andrew Carnegie de trabalhar 20 anos por nada. Seus anos avançados serão anos de felicidade por causa das sementes de bondade e ajuda que ele plantou no coração de outras pessoas. Se eu pudesse viver minha vida de novo, seria exatamente como a vivi. Cometeria todos os erros que cometi, e os cometeria no tempo de minha vida em que os cometi, bem cedo, para ter tempo de corrigir alguns deles. E esse período durante o qual conquistasse paz de espírito e compreensão seria o entardecer da vida, não no meio dela, porque eu não poderia suportar. Quando você é jovem, suporta tudo. Quando se entra no entardecer da vida, a energia não é mais tão grande quanto era antes. A energia física não é tão grande, às vezes. A capacidade mental também não. Não se pode mais enfrentar tanta coisa quanto nos dias da juventude. E você não tem mais tantos anos para corrigir os erros que cometeu. Ter a tranquilidade e a paz de espírito que tem hoje, no entardecer da vida, é uma das grandes alegrias que resultaram desta filosofia. Se você me perguntar qual foi minha maior compensação, eu diria que foi essa. Tem muita gente da minha idade, e até mais nova que eu, que não encontrou paz de espírito, nem encontrará. Não encontrará porque está procurando no lugar errado. Essas pessoas não estão fazendo nada em relação a isso. Estão esperando que outra pessoa faça alguma coisa a respeito disso por elas. Paz de espírito é algo que você tem que obter por si mesmo. Em primeiro lugar, você tem que fazer por merecer. Quanto a como alguém pode ter paz de espírito, alguns de vocês ficariam surpresos com por onde tive que começar a procurá-la. Não é onde as pessoas comuns procuram. Não está nas alegrias do que o dinheiro compra, ou nas alegrias de reconhecimento, fama e fortuna. Você vai encontrar paz de espírito na humildade do próprio coração. A parede interior do Dr. Yu, que aparece a seguir, é parte de seu sistema de paredes descrito no princípio 8. Para ajudar o leitor a entender suas palavras aqui, ele se refere ao seu santuário espiritual interior. A parede impede todo o resto de entrar nesse santuário, que é reservado apenas para ele, Deus. Tenho paz de espírito principalmente por meio de uma terceira parede interior, um lugar aonde vou dentro de mim, onde a parede é alta como a eternidade. Medito muitas vezes por dia, e é lá que tenho minha verdadeira paz de espírito. Sempre posso me recolher a essa área interna,
interromper toda a influência terrena e comungar com as forças superiores do universo. Qualquer pessoa pode fazer isso. Você pode fazer isso. Quando progredir nesta filosofia, você vai ser capaz de qualquer coisa que quiser fazer, tão bem ou melhor do que qualquer coisa que eu consigo fazer. Espero que todo aluno de quem me despeço acabe me superando em todos os aspectos possíveis. Escrevendo livros. Talvez vocês continuem de onde parei e escrevam livros melhores que os que eu escrevi. Por que não? Não disse a última palavra nos livros, nem em minhas palestras, nem em nenhum outro lugar. Na verdade, sou só um estudante. Acho que um estudante bem inteligente, mas só um estudante em evolução. O único estado de perfeição que atingi, e que não pode ser superado por ninguém, é o de ter alcançado a paz de espírito. E como encontrei? Dedique-se a pelo menos uma atividade fazendo esforço extra todos os dias. Você pode escolher a circunstância, mesmo que não seja mais que telefonar para um conhecido e desejar a ele boa sorte. Vai se surpreender com o que acontece quando você começa a telefonar para os amigos que tem negligenciado há algum tempo e diz: lembrei de você, estava pensando em você, e me deu vontade de ligar e perguntar como está. E espero que esteja tão bem quanto eu. Vocês ficariam surpresos com o que isso faria você e seu amigo. Não precisa ser um amigo próximo. Só precisa ser alguém que você conhece. Ou ainda, reveze com um amigo por meia hora em suas obrigações. Ou fique com os filhos de um vizinho para ele ir ao cinema. Ou cuide dos filhos de um dos vizinhos. Se vai ficar em casa de qualquer jeito, com seus filhos, talvez conheça uma vizinha que gostaria de sair para ir ao cinema, mas não pode deixar os filhos. As crianças podem ser barulhentas, provavelmente vão brigar com seus filhos, mas, se você for um diplomata, vai mantê-los afastados. A vizinha vai ter uma dívida de gratidão com você, e você vai sentir que foi realmente uma grande bondade ajudar alguém que, de outra forma, não teria tido essa pequena liberdade. Para vocês que não têm filhos, seria uma coisa boa dizer: quer que eu fique na sua casa com as crianças enquanto você sai? Você e seu marido podem namorar um pouco. Eu fico com as crianças enquanto vocês vão ao cinema, ou a um show. Você precisa conhecer muito bem seus vizinhos para tomar essa atitude. Certamente, muitos aqui têm algum vizinho de quem podem se aproximar com essa finalidade, sem ele pensar que vocês são malucos. O importante não é tanto o que você faz para a outra pessoa, é o que faz a si mesmo, encontrando maneiras e meios de fazer o esforço extra em pequenos gestos. Você sabia que tanto os sucessos quanto os fracassos são feitos de pequenas coisas, tão pequenas que costumam ser ignoradas? Porque as coisas que fazem o sucesso são muito pequenas e aparentemente insignificantes. Conheço pessoas tão populares que não poderiam ter um inimigo. Uma delas é meu distinto sócio, o Sr. Stone. Ele sempre faz o esforço extra. E vejam como é próspero. Vejam quantas pessoas estão fazendo o esforço extra por ele. Tem muita gente que, se não ganhou um bom dinheiro trabalhando para o Sr. Stone, pagaria um salário só para trabalhar para ele. Cheguei a ouvir alguém dizer que ficou muito rico trabalhando para o Sr. Stone. Essa pessoa disse: se eu não tivesse ganhado dinheiro trabalhando para ele, pagaria por isso, só pela associação com ele. O Sr. Stone não é diferente de vocês, de mim ou de qualquer pessoa, exceto em sua atitude mental em relação às pessoas e ele mesmo. Ele toma para si a responsabilidade de fazer o esforço extra. Às vezes, as pessoas tiram proveito disso. Não agem com ele de maneira justa. Já vi isso acontecer, mas não é algo que o preocupa muito. Na verdade, ele não se preocupa com nada. Ponto final. Aprendeu a se ajustar à vida de tal forma que sente grande alegria por viver, por estar com as pessoas. Escreva uma carta para um conhecido. Ofereça incentivo. No seu emprego, faça um pouco mais do que aquilo porque é pago. Fique até um pouco mais tarde no trabalho, ou faça outra pessoa um pouco mais feliz.